Convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3, versículos de 1 a 14, é o texto para o sermão desta noite. Leremos apenas os 3 primeiros versos e os demais na medida da exposição da palavra. Êxodo, capítulo de número 3, versículos de 1 a 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Oremos. Senhor, a tua palavra lida nesse momento, e nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre em nossa vida, que o Senhor, mercê da tua misericórdia, graça, fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir e aprender de ti nesta noite. Assim oramos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Um dia comum com o Deus maravilhoso é o título do sermão desta noite. É claro que vocês já repararam o quanto nós humanos valorizamos datas especiais e temos como que a tendência de esperar por ocasiões significativas em nossas vidas, como aniversários, aniversário de casamento, passagem de ano, datas que, em tese, iniciem novos ciclos em nossas vidas. E esperamos que assim algo de novo nos aconteça, como se tais dias que estão ainda lá no futuro nos reservassem boas surpresas. Quem sabe algo sublime possa nos acontecer, como se a felicidade estivesse nos aguardando nesses dias mais à frente. Mas sempre há um passo à nossa frente, sempre no dia seguinte, sempre no aniversário seguinte, sempre no ano seguinte. E assim, valorizando o dia seguinte, nos esquecemos do dia de hoje. Nos esquecemos que a felicidade não é algo que está lá, que possa ser algo que esteja hoje aqui. Deixamos de valorizar o que está aqui conosco para valorizar aquilo que nem temos ainda. Algo que tenho hoje, com as pessoas que tenho hoje em minha vida, com as situações que enfrento hoje, isso é o que de fato nos importa. A felicidade tem muito mais a ver com o caminho que trilhamos, com a jornada que desbravamos, com o percurso no qual seguimos, do que com um lugar onde um dia chegaremos. Então, felicidade nós a encontramos hoje. Eu não posso pensar que serei feliz apenas quando eu me formar, ou obter o meu doutorado, ou me aposentar e estiver desfrutando da vida que eu tanto sonhei depois de haver trabalhado tanto. Eu também não posso esperar que eu só serei feliz quando eu tiver meus filhos e depois que eles crescerem, se formarem e também tiverem suas famílias e seus próprios filhos e me concederem netos. Não posso pensar assim. Eu não posso pensar que serei feliz apenas quando algo grandioso demais acontecer na minha vida. Porque a vida passa e nós passamos. Precisamos tomar cuidado para não cairmos nessa lógica doentia, de esperar por acontecimentos futuros para que possamos então viver dias felizes. Há 2 motivos que nós precisamos observar. O primeiro deles é porque alguns eventos poderão nunca acontecer em nossas vidas. Às vezes acontece na vida dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, mas podem não acontecer conosco. Não é? Eu gosto sempre de dizer que a desilusão é sempre melhor que a ilusão. A desilusão é uma das melhores coisas que podem acontecer, porque ela remove a ilusão. Para quem gosta de ser iludido é outra coisa, mas nós precisamos viver com os nossos pés no chão. Segundo, quando projetamos nossa vida para o amanhã, esquecemos de viver o hoje. Daí vemos o dia de hoje passar pensando no amanhã, como será, como seria, como então se daria. Então, perdemos o dia de hoje, aquele que é o verdadeiro presente de Deus para as nossas vidas, pensando no amanhã, estimando por demais o dia do amanhã, que não sabemos se teremos. Quem pode garantir se chegaremos amanhã?
Então, negligenciando hoje, fazemos e entramos na repreensão, segundo Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens? Aquilo que tu preparou, para quem será? Que possamos viver o dia de hoje. O fato é que valorizamos os dias especiais e nos esquecemos os dias comuns, que perfazem a maior parte da nossa existência sobre essa terra. Nem todo dia é dia de festa, nem todo dia é dia de aniversário, nem de aniversário de casamento, nem dia disso ou dia daquilo, nem dia de ano novo. Mas todo dia é dia comum. E é exatamente nos dias comuns que Deus está operando. Você crê? Hoje nós vamos tratar de alguns desafios que a palavra nos apresenta. Alguns acontecimentos grandiosos que acontecem em dias comuns e, na maior parte das vezes, não são nem mesmo esperados por nós. E veremos como a ação de Deus vai operar a ação na nossa vida em resposta a essa ação de Deus. Vejamos alguns desafios. Primeiro desafio: mesmo nos dias comuns, você não pode ser apático, porque o Deus maravilhoso está agindo neles. Não seja apático. O Senhor apareceu de maneira maravilhosa e misteriosa a Moisés, mas Deus apareceu a Moisés num simples arbusto. Sim, numa sarça que chamou a atenção de Moisés. E acontece que a sarça, como eu disse, um simples arbusto, ardia em chamas. E até aí tudo bem, porque nós sabemos que o fenômeno da combustão espontânea acontece sobretudo num clima como aquele, da temperatura muito elevada no deserto do Horebe. Mas o fato era que aquele arbusto ardia em fogo, mas maravilhosamente, diz a palavra, não se consumia. Então Moisés diz de si para si: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Aquilo intrigou Moisés. Percebam que naquela cena encantadora, algo sublime estava se revelando. O que era? Sensibilidades. Sim, mas sensibilidades de quem? Primeiro, sensibilidade do Senhor, e segundo, sensibilidade de Moisés. Vejamos a primeira, a sensibilidade do Senhor. Ela acontece exatamente porque Deus, o Deus grandioso, o Criador dos céus e da terra, o todo-poderoso El Shaddai, não escolheu um carvalho ou uma oliveira, árvores frondosas e portentosas comuns naquela região para se revelar, mas resolveu revelar-se numa simples sarça. E isso é sensibilidade. Sim. Ouçam, Deus não precisa de grandes coisas para se revelar. Deus se revela no dia a dia por meio das pequenas coisas, dos pequenos gestos, dos pequenos mimos até, dos pequenos livramentos, dos pequenos cuidados e dos girassóis. Sim, dos girassóis. A sua presença é sempre constante, ainda que nem sempre percebida. Aquele que já é há algum tempo pastoreado por mim, pela misericórdia de Deus, sabe que eu gosto muito de falar isso, que Deus sempre age de forma mínima em nossa vida, não nas grandes e coisas maravilhosas demais, mas nas coisas pequenas. Na maioria das vezes, Deus age no silêncio, no oculto, na hora opaca do dia e na calada da noite. E muitas vezes nem percebido é. Mas Deus sempre age. Ele age no seu deitar, meu irmão, e no seu levantar, minha irmã. Durante a noite, Ele aquece seu coração e o faz pulsar. Durante o dia, Ele te visita com forças para que você possa superar a dureza da vida. Mas em todo o tempo, Deus está agindo. A segunda sensibilidade é a sensibilidade de Moisés. Notadamente porque Moisés estava ocupado com o seu labor diário. Perceba, ele conduzia um rebanho que não era seu. Que alegria poderia haver nisso? Conduzir um rebanho para um lugar conhecido não era um lugar novo. Que novidade poderia aprender nisso? Moisés repetia os mesmos afazeres que se perpetuavam por 40 anos durante a sua vida de pastor do deserto. Que contentamento, eu pergunto, poderia haver nisso?
Não havia nada de nobre naquilo, além do fato de estar praticando o trabalho honesto e penoso. E é claro que é possível que Moisés estivesse fatigado com um trabalho repetitivo, que repetidamente se desincumbia sob o sol do deserto do Horebe, dia após dia. O fato era que Moisés seguia enclausurado em seus pensamentos, desejando ardentemente retornar para a sua tenda, a fim de fugir daquele céu de bronze. Sim, obviamente, Moisés poderia estar fechado para a vida, se lamuriando e dizendo: por que a minha vida acabou assim? De que me adiantou um dia haver sido um príncipe do Egito e acabar aqui no meio do nada, apacentando um rebanho que nem ao menos é meu. Talvez, inclusive, Moisés já tivesse presenciado fenômenos de combustão espontânea no deserto, mas o fato é que algo lhe chamou a atenção, especificamente naquele arbusto, naquela sarça, desprestigiada por aqueles que porventura ali passassem. Mas aquela sarça, de repente, sequestrou a atenção de Moisés. Mas por quê? Porque ele foi sensível àquela ação de Deus. Moisés percebeu que havia algo a mais naquela cena, por isso ele para. Mas não pense que foi o fogo que atraiu Moisés, não. Algo que atraiu Moisés era o que sustentava o fogo sem consumir a sarça. Isso chamou a atenção de Moisés. Moisés poderia ter seguido no outro caminho, no caminho oriental. Ele poderia ter seguido no caminho dos apáticos. Mas ele não foi apático. Mas, pastor, o que é a apatia? A apatia é um termo psicológico utilizado para designar casos em que a pessoa perde o interesse de forma generalizada. Na apatia, a pessoa fica indiferente a qualquer tipo de acontecimento em sua vida, seja ele bom, seja ruim. A apatia também pode ser definida como a ausência de sentimentos, de emoção e de entusiasmo pela vida. Mas não para Moisés. Moisés não foi apático. Moisés não foi insensível. Moisés se aproximou da sarça para ver o que estava acontecendo. E, caros amigos, caros irmãos, ouçam, há sempre algo acontecendo ao nosso redor. Porque Deus está sempre operando ao nosso redor. E Jesus está hoje agindo em nosso redor. Eu não sei quanto a você, mas eu falo de mim, acerca da minha vida. Eu posso afirmar com categoria que a minha vida não é marcada por grandes acontecimentos acachapantes o tempo todo. Na verdade, eu posso contar nas mãos, os dedos, os grandes movimentos realizados pelo Senhor na minha vida. Mas é impossível, repito, é impossível contar, sequer imaginar os pequenos movimentos, as pequenas bênçãos recebidas, o seu cuidado diário que diariamente, em todo momento, o Senhor dispensa a mim. E eu tenho certeza que também dispensa a você. Portanto, não seja apático, mesmo nos dias comuns. Não seja insensível, mesmo diante de dias comuns. Não seja desatencioso, mesmo nos dias comuns. Porque é nos dias comuns que Deus está agindo. O segundo desafio. Mesmo nos dias comuns, você não pode ser negligente, porque o Deus maravilhoso está falando neles. Não seja negligente. Preste atenção. Reparem, se a narrativa bíblica parasse naquela cena, Moisés inerte diante da sarça que ardia em fogo e não se consumia. Alguém poderia dizer que se tratara de um fenômeno da natureza ou algo comum, não sei, algo que pudesse explicar de alguma forma pela natureza. O fato é que qualquer um de nós poderia ficar inerte como Moisés naquela cena, ou diante de uma grande maravilha da natureza, como, por exemplo, a aurora boreal. Aurora boreal, sim. Fenômeno caracterizado pela formação de luzes coloridas no céu, devido à interação entre ventos solares e os elementos químicos da atmosfera terrestre. Na Suécia, na pequena cidade de Arbisco, ali é considerado haver a mais bonita aurora boreal do mundo. Não sei,
dizem. Mas o fato é que Moisés não ficou ali parado, admirando aquela cena. Algo aconteceu. E a narrativa bíblica prossegue. Relata que apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Se você reparar na sua Bíblia, a expressão anjo do Senhor está grafada com as iniciais maiúsculas. E por quê? Essas iniciais maiúsculas servem para mostrar como era emblemática aquela figura. Essa figura do anjo do Senhor vai aparecer em textos específicos e em grandes e relevantes momentos para a revelação escriturística. O exemplo disso foi quando o anjo do Senhor apareceu na figura de um homem de guerra, trazendo a espada à mão, a fim de animar Josué para a tomada da terra prometida de Canaã. E o relato bíblico de Josué 5, 13 a 15 vai dizer: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: e diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército, o Senhor Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Perceba que são palavras similares de um texto e de outro. Perceba que há uma verossimilhança entre o que é dito pelo ser, que se apresenta tanto a Moisés como a Josué, o anjo do Senhor. Queridos, ali, no sopé do Monte Horebe, naquele dia comum da vida de Moisés, um diálogo insólito acontecia entre Moisés e aquela figura proeminente, a mais proeminente de todas o universo, Jesus. Sim, ali se dava uma teofania da segunda pessoa da Trindade. Sim, no meio da sarça, o arbusto que ardia e não era consumido pelo fogo, Jesus então falava com seu servo Moisés. E aquela conversa é iniciada pelo Senhor Jesus. Aquele diálogo mudaria para sempre. Era uma guinada de 180 graus na vida de Moisés. Ora, meu amigo, meu querido amigo cristão, você não acredita que Jesus esteja em silêncio em relação à sua vida, não é mesmo? Você não crê que o Senhor Jesus resolveu cerrar seus lábios para nunca mais falar contigo? Não creio que você pense assim. Talvez você pense porque ele esteja aborrecido comigo. Talvez porque ele não me suporta mais. Porque talvez você tenha feito algo ofensivo demais para ele e ele não tenha mais agora força para te perdoar e não consegue mais nem te olhar. Não, querido irmão. O escritor aos Hebreus diz que ele continua falando. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, 1 e 2. Ouçam, vocês possuem algo hoje muito mais valioso que uma sarça ardendo no deserto do Horebe e não se consumindo com fogo. Vocês possuem a palavra de Deus ao seu alcance. Sim, nela, todos os dias, repito, todos os dias e em todos os momentos, Jesus está esperando para falar contigo. Você crê? Na palavra do Senhor Jesus, há tudo do que você precisa. Há conforto, há segurança, há cuidado, há exortação, há esperança, há orientação, há amor. Há muito amor. E quanto amor que há. Portanto, não seja negligente, porque na Bíblia, o anjo do Senhor está falando agora com você. Sim, no meio dos dias comuns, por meio de sua eterna palavra que não passará, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O Senhor Jesus está pronto para falar contigo agora. Basta você se dar ao trabalho de ir abrir a Bíblia e não somente lê-la, mas deixar que ela te leia também. A Bíblia é a sarça ardente ao nosso alcance.
nos dias comuns. É o anjo do Senhor falando ao nosso coração. O terceiro desafio: mesmo nos dias comuns, você não pode ser desobediente, porque o Deus maravilhoso está vocacionando neles. Perceba que o Senhor estava atento à reação de Moisés. Veja o versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Eu acho isso tão bonito. Eis-me aqui. Deus estava atento, assim como Deus está atento às nossas reações. Compreenda, meu irmão, Moisés não estava exatamente no transcurso de um exercício espiritual. Moisés não estava participando de um culto no deserto do Horebe. Moisés estava no seu trabalho diário e cansativo até, mas estava ligado com Deus. Moisés estava sintonizado com o céu. Ele percebia as coisas do Espírito. Perceba que não era o que Moisés estava fazendo o que de fato importava, mas a sua disposição para com as coisas de Deus. Perceba que é assim que o Senhor espera de nós. Agora, poderia ter sido diferente? E eu presumo que sim, poderia ter sido diferente. Se Moisés não reagisse satisfatoriamente, se Moisés não fosse sensível às coisas do Espírito, então a sarça continuaria pegando fogo e não se consumindo bem diante dos seus olhos, e ele não daria importância alguma. O que eu quero dizer para você é que a reação de Moisés foi satisfatória. Ele não deixou que as coisas acontecessem ao seu redor sem se importar. E a pergunta é essa: será que nós estamos reparando nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Na forma que Deus tem agido nos nossos dias comuns? Será que nós estamos atentos a isto? Ou será que o nosso coração se fechou a tal ponto que nós nos tornamos tão apáticos às coisas do Espírito que parece que elas não estão acontecendo ao nosso redor? Será que nós nos importamos? Ouçam, Moisés não viu um carvalho ardendo em fogo e não se consumindo. Moisés não viu uma oliveira ardendo em fogo e não se consumindo. Moisés viu uma sarça, um simples arbusto ardendo em fogo e não se consumindo. A reação de Moisés fez toda a diferença. Acontece que a ação de Deus ocorreu de uma forma sensibilíssima, como eu já disse, simples até por demais, eu diria. Uma ação do Criador da aurora boreal da Suécia, se manifestando numa simples sarça. E a ação de Moisés consistiu em parar e dar atenção. Quantas coisas Deus tem feito em nosso meio? Quantas vitórias essa igreja tem experimentado? Não é verdade? Quanto cuidado diário o Senhor tem tido para conosco nos dias comuns, que você sai caminho do Horebe, podia ter ido para o Oriente, mas você pega o caminho do Ocidente, chega em Horebe e tem algo especial no dia comum. É isso que Deus faz. Sim. A ação de Moisés consistiu em parar e dar atenção. Agora o Senhor o transportaria para um novo nível do relacionamento. Perceba, o anjo do Senhor fala a Moisés. Jesus, lá no Antigo Testamento, falando com Moisés. Vamos fazer uma rápida análise do texto daqui por diante? Veja o versículo 5. Diz assim: não te chegues para cá. Não te chegues para cá. Queridos, há uma distância entre nós e o nosso Deus. Sempre haverá. Não tem como a gente chegar tão perto dele. Não te chegues para cá. E ele continua dizendo: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ou seja, deponha diante de Cristo tudo aquilo que você pensa ser ou ter, ou representar. Tudo que nós temos, somos ou representamos, sem Deus não vale nada. É como a sujeira que Moisés carregava em suas sandálias. Deponha tudo. E apresente-se diante do Senhor completamente desnudo, completamente
diante daquele que pode ver a sua alma. No versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Que coisa maravilhosa essa que o Senhor disse. O Senhor estava dizendo: Moisés, eu possuo uma história contigo. Moisés, eu possuo uma história com a sua família. Moisés, eu não sou alguém desconhecido. Eu sou alguém de dentro da sua casa, de dentro da sua história, da sua árvore genealógica. Eu sou o Deus dos teus antepassados. Deus não havia surgido ao acaso na vida de Moisés. Não. Queridos, Deus sempre esteve presente. Assim como Deus não surge ao acaso na sua vida. Não. Deus sempre esteve presente. Antes que você existisse, Ele já te amava. Você crê? E Moisés, então, escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Havia uma concepção em Israel, o povo hebreu, de que alguém que visse o Senhor não permaneceria vivo. Por isso Moisés teme ao Senhor. E nós também devemos temer ao Senhor. Deus não é o nosso parceiro, que a gente trata assim como se fosse alguém do nosso convívio, de uma comunidade tal, que é um igual conosco, porque não é. Ele é Deus. Ele é Senhor. E precisamos temê-lo. Versículos 6 a 9. Versículos 7 a 9. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Imagine só. A palavra aqui revela um Deus atento. Atento à sua dor. Atento ao seu sofrimento. Jamais, querido amigo, imagine que Jesus esteja alheio ao sofrimento dessa igreja. Jamais imagine que o Senhor Jesus esteja alheio ao sofrimento da sua família. Ao seu sofrimento. A dor que você descarrega no travesseiro e as lágrimas que ali você derrama, e às vezes ninguém sabe, nem seu marido, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seus pais, ninguém. Só Deus sabe. E Jesus está atento. Ele está atento à sua dor e no momento certo Ele agirá. Versículos 10 e 11. Veja o que diz a palavra. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E de fato, Moisés tinha razão. Gente, quem era Moisés? Senão um príncipe proscrito. Quem era Moisés? Senão um traidor na terra do Egito. Quem era Moisés senão um assassino banido para sempre de sua terra natal? Queridos, um banido naquela época, retornar do lugar de onde foi banido, significava ou a prisão perpétua ou a morte com requinte de crueldade. Ele não era ninguém. Ele mal sabia pronunciar-se direito. A ação de Deus aqui revela a sua santa e soberana decisão em usar pecadores comuns em dias comuns para os seus eternos propósitos. Que bênção! O Senhor não precisava de Moisés para libertar o povo do Egito. O Senhor não precisava de um assassino, de um banido, de um príncipe proscrito, de um pastor fracassado no deserto que pastoreava um rebanho que não era seu, para liderar uma campanha militar contra o Egito. O Senhor não precisava disso. Bastava um anjo do Senhor que resolvia a parada. Mesmo assim, Jesus resolveu usar Moisés. Então, por que você acredita que o Senhor não possa te usar? Por que
você crê que você seja tão indigno e de um ponto tal que seja um inútil na obra de Deus? Por quê? Versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Preste atenção no sinal. Gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Isso, para mim, é uma das principais coisas nesse texto. Veja qual é o sinal. Eu serei contigo e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Como assim? Esse é o sinal. Você acredita nisso? Que o Senhor falou isso para Moisés? Mas que sinal era esse? Ou seja, depois de lhe haver libertado o povo, o sinal seria voltar para fazer um culto no Horebe. Moisés teve a cabeça explodindo. Ele queria sinais que ele operasse no Egito. Ele queria saber disso, era de poder perante Faraó, perante os anciãos de Israel, era isso que ele queria. Orar e descer fogo do céu, alguma coisa assim. Mas o primeiro sinal, o mais importante de todos, é o culto. Você vai poder me cultuar. Ouçam, queridos, o maior sinal, o maior privilégio de sermos filhos de Deus é o fato de podermos adorá-lo. Como que uma pessoa não pode gostar do culto solene? Eu não consigo compreender isso. Portanto, jamais negligencie o culto solene. Não era um delírio de Deus. A proposta que ele fazia a Moisés era séria. O Senhor estava falando sério, porque o culto é uma coisa séria. Culto é a coisa mais séria que existe, porque foi para o culto que o Senhor nos criou. Foi para o culto que o Senhor nos chamou à existência. Versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Sim. Razoável essa proposição de Moisés? Claro que sim. Porque era necessário que um Deus tivesse um nome. Os deuses daquela época todos tinham nome. E agora, como é que ele chegaria e anunciaria? Como seria? Como que ele falaria a Faraó e aos anciãos? Hoje, perfeitamente, nós podemos nos referir ao Senhor como o Deus da sarça ardente. Lindo, não? Quem é o seu Deus? Meu Deus é o Deus da sarça ardente. Mas isso não faria sentido algum naquela época. Nenhum sentido. Além disso, soaria estranho demais. E até então, o Senhor se revelava através de seus atributos. Por exemplo, ele era o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz. Ele pode fazer qualquer coisa, sim. Qualquer coisa que ele quiser, sim, ele é o Todo-Poderoso. Ele se apresentava como Elohim, o Deus Criador. Quem criou os céus e a terra? Elohim. Ele se apresentava também como Adonai, como o Senhor o soberano, aquele que tem poder de vida e de morte. Né? Mas agora, as coisas eram diferentes. E Moisés pedia um nome, e Moisés tinha razão. No versículo 14, o Senhor responde. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Perceba que essa resposta do Senhor, apesar de extremamente significativa para nós, nos dias atuais, naquele momento foi de difícil entendimento para Moisés. O Senhor, então, utilizando-se de 4 letras do alfabeto hebraico, Yod, Re, Vav, Re, o chamado tetragrama, ele se autonomina, ele se denomina como Yahvé. Eu sou. O que significa eu sou quem eu sou o que eu sou, eu estou sendo o que eu estou sendo, e eu serei o que eu serei. Diz tudo, Moisés. Tudo sobre mim. Isso é tudo. E não há palavras mais significativas e mais profundas do que essa.
Mas, para Moisés, aquele nome exerceria uma notoriedade ainda maior, porque o Senhor estava dizendo: eu sou e eu serei contigo. Vai, Moisés, eu serei contigo. Eu sou, será contigo. Percebe? E o nome do Senhor ganha essa máxima expressão na própria pessoa de Cristo Jesus, quando diversas vezes, perante os seus opositores, ele dizia: eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu encerro as minhas palavras dizendo para você: não espere acontecimentos grandiosos demais para a sua vida. Não espere carvalhos ou oliveiras ardendo em fogo e não se consumindo diante de você. Não. Espere em Jesus. Espere por Jesus. Porque Ele é tudo o que precisamos. Tudo. Não espere além disso. Esteja atento ao agir de Deus em sua vida nas coisas pequenas e nos dias comuns. Porque são nesses dias que o Senhor estará ali ao seu lado, todos os dias comuns da sua vida. Porque o Senhor nunca vai parar de agir, nunca. Porque o Senhor nunca vai parar de falar, nunca. Porque o Senhor jamais vai parar de te comissionar. Talvez você não esteja ouvindo, mas Ele está te mandando ir. Louvado seja. Seja pronto a obedecer a ordem de Jesus. E se tiver alguma dúvida, Ele mesmo te esclarecerá, assim como fez com Moisés. Queridos, o Senhor quer transportar vocês agora para um novo nível. Não mais num nível de relacionamento onde Deus é aquilo que faz, aquele que faz as coisas por você. O Todo-Poderoso, o Elohim, o Adonai. Agora, o relacionamento dele é ao nível do eu sou. Nós nos relacionamos com Deus não pelo que Ele faz somente, mas por quem Ele é. É isso. É isso que Ele disse para Moisés. E é exatamente isso que Ele te diz hoje. Finalmente, você possui em suas mãos mais que a sarça ardente do Horebe, que ardia e não se consumia com fogo. Sirva-se dela, da palavra do Senhor. Esteja sempre com seus olhos abertos e veja o quanto Jesus já está operando em sua vida. Você crê? Curve a sua cabeça, vamos orar. Fique de pé, por favor, querido. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra lida e proclamada nessa noite. E nós pedimos que o Senhor continue se manifestando em nosso meio, a partir desse momento, Senhor, em que nós encerramos o nosso culto solene e haveremos de permanecer unidos e reunidos na Tua presença em assembleia solene. Pai querido, que o Senhor possa nos conduzir, que Tu possas aplicar a Tua palavra que foi pregada no coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que seja algo que de fato impacte, que mexa com as entranhas da pessoa, que nós sejamos elevados de nível de relacionamento contigo, que saiamos do nível do faz, o Deus que faz, que opera, mas o Deus que é em nossas vidas, da vida da nossa casa, da nossa família da fé, da nossa igreja. Que seja assim, Senhor. Opera no nosso coração, Pai. Ah, Senhor, assim como Tu conduziste o Teu filho Moisés a um novo patamar no relacionamento, assim mesmo o Senhor possa nos elevar também. Eu Te peço finalmente, dá-nos uma boa semana em Tua presença. Envia-nos como missionários, onde estivermos. Lembra-te da igreja perseguida, dos missionários do campo, dos enfermos. Dá-nos uma semana abençoada em Tua santa presença e fica conosco. Eis a nossa oração sincera, por amor de Cristo Jesus. Amém.